puxar aqui. Então, na aula passada, né, nós trabalhamos. Na aula passada, nós começamos a. Quer dizer, vamos fazendo assim, a gente já está em aquecimento, né, em processo de brincar um pouco com as coisas, e a gente começou a trabalhar em 3 dimensões. Né? A gente começou a mexer com eletromagnetismo, a gente falou da passagem de 4 para 3, algumas novidades em 3 dimensões, e a gente estava sempre trabalhando dentro da visão de que o que é fundamental para a teoria eletromagnética são os potenciais. Para nós, né, o que vai carregar, né, as verdadeiras características da interação eletromagnética é o par de potencial. Nós ainda não estamos trabalhando na formulação relativista, a gente está optando ainda por fazer uma coisa, uma discussão um pouco mais ainda construtiva, né? Uma coisa mais de primeiros princípios, para depois a gente trazer o formalismo da relatividade e aí entrar numa era de mais formalismo. A gente no momento está tentando perceber aspectos da interação eletromagnética de acordo com a dimensionalidade, já que hoje a gente tem uma série de fenômenos que pedem formulação do eletromagnetismo em diferentes dimensões. Nós temos o nosso mundo, né, de 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, onde a gente tem as equações de Maxwell, mas as equações de Maxwell hoje, né, elas são muito limitadas, a gente já sabe que a gente tem que corrigir as equações de Maxwell de maneiras diferentes para poder levar em conta efeitos que até há pouco tempo atrás, até umas 2 décadas atrás, até 20 anos atrás, eram efeitos que não tinham ainda se revelado no mundo das interações eletromagnéticas. Mas agora, com as altas precisões de medida, a gente já começa a ver que a gente tem lugar onde a gente pode pensar, né, detectar no eletromagnetismo correções que podem vir de uma física que é mais fundamental do que a própria teoria eletromagnética. Alguns efeitos, por exemplo, do modelo padrão, efeitos da QCD nas equações de Maxwell, né, efeitos da interação fraca nas interações eletromagnéticas. Lembrando que a interação eletromagnética é parte de uma interação mais ampla que a interação eletrofráca. Então, nós vamos trabalhando um pouco sempre com esse alerta, né, de que aquilo que nós chamamos de eletromagnetismo, na verdade, ele é parte, né, de uma interação mais ampla que a interação eletroítica, né, a interação eletrofráca. Então, efeitos daqui, efeitos, por exemplo, advindos do setor de Higgs, né, por exemplo, aqui do setor eletrofráco, nós temos estruturas novas, como o campo de Higgs, por exemplo, ou então os próprios dados, né, as partículas, os bósons vetoriais carregados e o bóson vetorial neutro das interações fracas. Então, esse setor aqui, ele pode também mandar mensagens, né, para a interação eletromagnética. Então, a pergunta é, como esse setor aqui, por exemplo, afetaria as equações de Maxwell? Vamos poder discutir isso, está discutindo isso também. Então, a gente já começa a ver que a própria interação eletromagnética, ela recebe, né, correções de outras interações, como também, hoje, a gente sabe, através de experimentos em astrofísica, que nós temos uma série de relações de dispersão para fótons que fogem ao padrão do eletromagnetismo convencional. Da onde estão saindo essas correções para as relações de dispersão? Pode estar saindo de efeitos de gravitação quântica, pode estar saindo de efeito de efeitos de não linearidade da própria teoria eletromagnética. Então a gente pode estar chegando já numa região em que a gente já tem acesso a campos eletromagnéticos astrofísicos tão altos que já não dá mais para confiar numa equação de Maxwell, nas equações de Maxwell que sejam lineares. As equações de Maxwell precisam agora receber correções de não linearidade, porque nós estamos diante de campos eletromagnéticos, como eu falei para vocês, tem 2 campos eletromagnéticos opostos, né? Quer dizer, a gente pode falar de um campo, vamos colocar assim, vou botar assim, possível, né? Um campo elétrico crítico, né, que é N2C2 sobre pH cortado, e um campo magnético crítico, que é N2
pegar essas constantes fundamentais, a massa do elétron, né? Por exemplo, se a gente pegar a massa, pegar só essa grandeza aqui, só para pegar, se for pegar um sistema MKS, a massa do elétron ao quadrado ela seria unidade de quilograma ao quadrado. Velocidade da luz, a terceira potência, é comprimento ao quadrado, é comprimento, né? Sobre tempo. A carga do elétron é coulomb e o H cortado é energia, né? Resistente, joule segundo. Então, energia, quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado, vezes tempo, segundo, né? Então, a gente vai ter um quilograma aqui. Aí vamos ter o metro aqui. E aí aqui nós temos o segundo, então aqui a gente tem o segundo ao quadrado. Então, isso aqui é Newton. Newton por Coulomb. Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico, né? É volt por metro, é a mesma coisa que volt por metro. Então, esse objeto aqui tem uma unidade de campo elétrico. E claro, se eu multiplicar um campo elétrico, dividir um campo elétrico por C, né? Newton por Coulomb dividido por C, ele dá Tesla. Então, esse objeto aqui tem dimensão de campo magnético. Então, eu construo campos elétricos, um campo elétrico, um campo magnético, com as constantes fundamentais da natureza. A massa do elétron, a velocidade da luz, e H cortado. O C está me mostrando que eu tenho alguma coisa relativística. E o H está me mostrando que eu tenho alguma coisa quântica. Então, quer dizer, são campos eletromagnéticos, né, no sentido de que eu estou no interior da matéria. Então, é um campo eletromagnético que é experimentado pelo elétron, por exemplo, nas vizinhanças do núcleo atômico. Então, são campos eletromagnéticos bastante interessantes. Se a gente calcular aquele campo elétrico, ele dá na faixa de 10 a 18 newtons por Coulomb. E aquele campo magnético ali está na faixa de 10 a 10. Então são campos magnéticos que experimentados assim, em estruturas astrofísicas, como magnetários, estrelas de Newton. Então, nas vizinhanças, quando eu começo a trabalhar com campos elétricos e magnéticos que são mais intensos do que essas grandezas aqui, efeitos não lineares já começam a se tornar importantes. Então a gente já começa a ver que hoje a gente está trabalhando numa região diferente. A gente tem acesso a fenômenos que pedem que a gente estenda o máximo possível a teoria eletromagnética. Na aula passada eu trouxe para você, depois a gente viu, Pedro, mas a gente trouxe uma lista aí, eu acho que tem 28, já em novembro eu atualizei a lista, eu cataloguei já cerca de 28 modelos e teorias eletromagnéticas. E quantos tem? 32 já, nem contei. Então, 32 então, modelos, né, variantes, né, de eletromagnetismo induzido por efeitos de gravitação, efeitos de interação fraca, efeitos de interação forte, não linearidade e novos materiais, por exemplo, os supercondutores topológicos, isolantes topológicos, eles pegam uma eletrodinâmica, que é a eletrodinâmica psiônica, que é uma eletrodinâmica não linear, com um campo escalar também, que não é o de Higgs. Então, é isso que a gente vai estar um pouco por enquanto ensaiando antes de começar a entrar no formalismo covariante em si. Então, na aula passada, a gente construiu com base na seguinte, a gente trabalhou então, a gente pegou o exemplo, né, de um modelo eletromagnético em uma dimensão temporal e duas dimensões espaciais. Então, nós introduzimos aqui, né, no caso do que a gente chamava do eletromagnetismo, que era Maxwell Chern-Simons. Essa descrição eletromagnética é uma descrição útil, por exemplo, para estudar esse fenômeno da supercondutividade a altas temperaturas críticas, né? É o modelo, que é um modelo bidimensional, por exemplo, é um modelo planar, é o raio de Sim. Então, esse modelo é bom para descrever a supercondutividade a altas temperaturas. Nós vemos em 3 dimensões. Então, partindo sempre, né, do pressuposto que os nossos objetos fundamentais do eletromagnetismo são os potenciais, então a gente viu que devido às características tensoriais de um mundo bidimensional planar, a gente fala de um campo elétrico vetorial ainda, né, o E menos gradiente de φ menos TADD, mas o campo magnético ele passa a ser um escalar. Na verdade, a gente viu que as transformações de paridade, né, em 2 dimensões espaciais têm características diferentes de 3 dimensões. Eu faço a transformação de paridade apenas numa direção espacial. Então, esse objeto aqui seria
coordenadas cartesianas x, a y, são a x, a única componente, né? Então, se a gente faz uma transformação de paridade na coordenada x, aqui muda, aqui não muda, aqui não muda e aqui muda. Então, então o M é um pseudo-escalar. Então, o campo magnético em duas dimensões planares é uma grandeza pseudo-escalar. E a gente escreveu. Alguém pode me dar as equações da aula passada? Só para colocar. Só para colocar. Deixa eu ver exercício. Então a gente escreveu as equações de Maxwell, né? Elas têm esse termo aqui, divergente de E, mais um parâmetro aqui, si, vezes o campo magnético, né? Se for no vácuo, é zero. Então vamos lá, rotacional de E, igual a menos dV/dt. Então, a equação de Maxwell é uma equação estrutural, que depende só da definição dos campos em função dos potenciais. E depois a outra equação que apareceu aqui para nós foi o gradiente, igual ao gradiente do campo magnético, mais um parâmetro gama aqui, igual do campo elétrico. Tá bom, se a gente colocar as cargas aqui, eu vou colocar as equações, eu acho que não ia. Não vai colocar aqui. Sobre y0 e aqui 1 sobre C2. Então, na aula passada, a gente construiu dessas equações aí, né, uma base mais fenomenológica. A gente tentou usar a invariância de rotação e a invariância sobre, imaginando que a interação eletromagnética, ela preserva a qualidade, né? E aí, nesse caso aqui, a gente viu que esse termo aqui, esses termos aqui, quebram a paridade. Isso aqui é um escalar, porém, isso aqui é um pseudo-escalar. A gente trabalhou isso aqui e eu tinha deixado algumas propostas aí de vocês fazerem. Não sei se vocês trabalharam, conseguiram trabalhar nesses, tiveram alguns cursos para trabalhar, se chegaram as equações de conservação de energia, do momento, tirar o vetor de point, tensor de tensor, vocês trabalharam um pouco nisso, né? Reformular o teorema. Alguém também pensou no teorema de Helmholtz? Alguém também passou por alguém que vocês pensaram no teorema de Helmholtz? Eu não sou como eu falei com vocês, eu não proponho lista de exercícios, eu vou deixando tarefas, né? E também vou lá o gasto por mundo, né? Eu ter lista de exercícios. Eu me lembro que no Brasil eu fui criado fazendo lista de exercícios. Eu fui fazer um doutorado na UniCast, né? Eu tinha 25 anos, aí eu cheguei com o meu professor da aula. O professor começava a dar aula, não tem lista de exercício, na parte toda essa tinha. Aí eu cheguei com o professor meu, professor, desculpa, não tem lista de exercício. Aí eu falei, quantos anos você tem? Eu falei, 25. Ele falou, o senhor precisa? Acho que estou um pouquinho velho para pedir exercício para o professor. Aí, ano passado, eu repeti a experiência com um amigo meu, que é francês, foi dar aula no IMPA, e ele é professor convidado no IMPA. Aí chegou um dia que você veio e falou, o que é lista de exercício? Aí eu expliquei, aí os alunos foram pedir a lista de exercício. Ele falou, meu irmão, não tem que dar lista de exercício, pô, cada um é o seu, né? Você vai te dar, professor, eu quero fazer um peito, me dá um problema, né? Às vezes nem o orientador, né? Então eu desconstruí essa ideia da lista de exercício. Acho que cada um faz o que quiser, então não vou cobrar, não se preocupe em dizer que vai ter lista, tem que entregar a lista segunda-feira, não tem lista, não tem nada disso. A lista são as tarefas que eu deixo incompletas no quadro. Tá? Bom, aí a gente pensou, recebi até um e-mail do Érico, e recebi um e-mail também aí sobrenome? Mara, no e-mail é imaragg, né? @gmail.com. Mas Ivana, né? Ivana, tá certo. A Ivana me escreveu também, tirando uma dúvida, do eletromagnetismo em duas dimensões. Então vamos falar um pouquinho, se a gente fosse construir, aí até eu lembro que o Érico falou, puxa, professor, tem fóton em duas dimensões, não, duas dimensões, realmente você acabou de matar o fóton. Não tem fóton realmente em duas dimensões. Entendeu? Então, se a gente quer falar de interação, então eu vou deixar um pouco, vocês podem, quem quiser trabalhar um pouco mais em cima disso. Eu pedi para vocês calcularem as configurações de campo também,
como é que fica o campo de uma espécie de um condutor retilíneo infinito, o campo, por exemplo, de uma carga multiforme colocada na origem. Não sei se vocês chegaram a ver como é que fica. Uma carga multiforme colocada na origem, a pergunta é, ela também vai ter um setor magnético-estático, né? Se eu pensar numa carga multiforme, se isso aqui é zero, eu estou falando de um problema estático, se a carga gera um campo elétrico, esse campo elétrico vai ser fonte do campo magnético. E aí esse campo magnético também é fonte do campo elétrico. Então, uma carga multiforme, na teoria de Chern-Simons, né, uma carga multiforme colocada na origem, ela gera um campo elétrico, eletrostático, e gera um campo magnético-estático. Então, essa ideia de Maxwell também, de que o campo elétrico, um campo só chama o outro se houver dependência temporal, essa ideia é típica de 4 dimensões do eletromagnetismo de Maxwell. A gente tem exemplos agora de teorias eletromagnéticas onde a teoria de Chern-Simons, por exemplo, é um caso típico, onde eu não preciso ter dependência no tempo para poder relacionar, para que eu tenha um campo elétrico que seja fonte também do campo magnético. Então, se eu colocar uma carga na origem, ela vai gerar um campo eletrostático, vai gerar um campo magnético-estático. Se a gente pegar o fio condutor retilíneo infinito, como deixei o exercício, né? Vocês vão calcular o campo magnético-estático e o campo magnético-estático. Aqui, por exemplo, parecer de quê? Mas zero joga. Então, se eu tenho uma corrente gerando um campo magnético, esse campo não tem carga elétrica, mas tem um campo magnético, eu vou ter campo elétrico. Então, as duas coisas estão presentes no mesmo problema estático. Então, é uma característica interessante que vale a pena explorar um pouquinho. Depois, a gente, quando for falar das teorias tipo Corrida, não lineares, também é a mesma coisa. O campo eletrostático gera um campo magnético-estático e vice-versa. Vamos pensar no eletromagnetismo agora em duas dimensões espaciais, duas dimensões espaço-temporais. Se eu tiver um espaço de uma mais duas dimensões, né? Então, o nosso setor espacial está aqui. Então, a gente tem só uma coordenada x, né? Além da coordenada t. Então, o nosso potencial, a gente vai ter um par de potenciais. A gente vai ter o potencial φ. Posso ter o potencial agora. Seria um vetor, né? Mas um vetor unidimensional. Só um componente x, o AX, seria o próprio AX. E aí a gente pode falar de um campo elétrico, né? Vetorial, né? Seria um E, vai ser menos o gradiente de φ, então vai ser menos ddx. Agora, realmente, o meu problema depende só de tx, né? Então, eu tenho menos o gradiente é unidimensional agora e menos dA dt. E o B seria rotacional de A. Só que o rotacional, como nós falamos, o rotacional é alguma coisa que segue a dimensionalidade. O gradiente ele é o mesmo, é sempre um vetor em qualquer dimensão, mas o rotacional não. O rotacional é um vetor em 3 dimensões, é um pseudo-escalar em 2 dimensões espaciais e uma dimensão, né? Para eu construir o rotacional, eu tenho sempre que construir o rotacional usando uma derivada e usando a componente do vetor e usando, claro, o Levi-Dívida. Quando eu estou em uma dimensão espacial, o Levi-Dívida teria só um índice. E aí eu não consigo formar uma coisa que é assimétrica. Não dá para tirar dx do ax menos dx do ax. Então não tem rotacional. Então, em uma mais uma dimensões, né, a gente não tem campo magnético, o setor magnético desaparece. Então, já não temos magnetismo. Já não pode definir o campo magnético. Então eu vou ter que estar. Como o meu campo elétrico, né, e tem dependência em T de x, né, eu poderia escrever a equação do tipo, né, o gradiente de divergência de E, seria dx do E, igual a uma densidade de carga. E depois, né, eu não tenho rotacional, então tenho B. Eu não posso também tirar o rotacional de E, de B, então eu tenho B. Mas o que eu teria que de alguma maneira tem que medir a dependência temporal que tem do E. Então eu posso escrever alguma coisa como dE dt. Tem que ver, de alguma maneira eu tenho que medir isso aqui. Mas eu tenho que ter conservação da carga. Então, o que tem de ρ aqui,
esse DE/dt, de alguma maneira, deve estar ligado, né, ao alfa, assim, uma constante alfa, e a densidade de carga. Deve ter alguma relação de continuidade aqui. Se eu derivar essa relação aqui em relação ao tempo, eu vou estar medindo o dρ/dt. Se eu derivar essa relação aqui em relação a x, eu vou estar medindo o dx dj. Eu estou pegando a divergência do j, que vai me dar a equação de continuidade da carga elétrica. Então, eu vou ter que arrumar as minhas equações de Maxwell. O guia maior que eu vou ter para as minhas equações de Maxwell vai ser a conservação da carga. O que eu espero, afinal de contas, da interação eletromagnética é que essa interação seja associada à conservação da carga. Não deveria ser o padrão de se construir as interações, né? Então, as interações, a gente vai construir a interação eletromagnética baseada na conservação da carga. A interação fraca baseada numa simetria SO2. A interação forte baseada numa simetria SO3. E a interação gravitacional baseada numa simetria de Lorentz, uma simetria SO3. Então, a gente tem um tipo de simetria para cada interação. A nossa interação eletromagnética é baseada na simetria comum da carga elétrica. Então, tem uma lei de conservação. Então, o que eu tenho de seguro, né, para construir a interação eletromagnética são os potenciais e a lei de conservação, a simetria que está associada a essa interação. Vou apagar aqui um pouquinho. Então, a gente poderia pensar, vou acertar as coisas, então, nós estamos fazendo uma coisa meio heurística, né? Nós estamos modelando, construindo a interação sem princípios assim, matemáticos, não sei, uma teoria relativista por trás. Aí aqui a gente olhando, derivando isso aqui em relação a t, então nós teríamos aqui dt dx do E. Então aqui 1 sobre ε0 dρ/dt. Então aqui já está vindo a equação de continuidade da carga, está começando a sair daqui. E aqui eu vou derivar essa equação em relação a x. Vamos acertar essa constante aqui, eu não sei o que é, e aqui basicamente eu vou ter dx de J. Né? Seria, então você está fazendo o papel da divergência de J, né? A divergência da densidade de corrente em duas dimensões. Aí até a Ivana me perguntou no e-mail, esse rho, se eu posso falar de uma densidade, quer dizer, vamos pensar, eu estou em uma dimensão espacial. Então se eu coloco uma carga na origem, essa carga ela vai ser G vezes o delta de Dirac de x. Mas a gente sabe que a dimensão do delta de Dirac é sempre uma dimensão oposta à de comprimento. Se isso aqui é comprimento, isso aqui é 1 sobre comprimento. Então, na verdade, a densidade volumétrica nesse caso é carga por unidade de comprimento, certo? Então, eu posso falar de um rho aqui, no caso de uma carga estática multiforme colocada na origem, que o rho de x seria T delta de x. Falando de uma carga multiforme colocada na origem, certo? Beleza, só para lembrar aí. Então, o que nós queremos aqui então, daqui a gente vê, usando o fato de que eu espero que os campos sejam funções derivadas segundas contínuas, essas derivadas aqui possam comutar. Então, diminuindo essa equação dessa equação, eu tenho 1 sobre ε0 dρ/dt mais alfa dx dj igual a zero. A gente quer que isso aqui seja a equação de quantidade. Então, se eu tomar esse alfa aqui, né? Então, a gente pode pegar, se eu tomar esse alfa aqui igual a 1 sobre ε0, eu fecho aqui a lei de conservação da carga elétrica, né? Mesmo a equação de Maxwell, essa aqui, esse derivou mais a divergência de J igual a zero, né? Então, essa aqui é a nossa lei de conservação. Lá eu tenho 1 sobre C2, tenho μ0, ε0. Aqui eu não tenho campo magnético, então eu não tenho μ0 nenhum. Então, o ideal seria eu colocar aqui, né, esse objeto aqui, 1 sobre menos 1, eu vou somar. Desculpa, eu estou subtraindo essas duas equações. Então, esse cara aqui vem com sinal mínimo. Né? Isso menos isso. Vai ficar 1 sobre ε0 menos alfa. Então, eu vou tomar o alfa igual a 1 sobre ε0. Então, não posso colocar aqui 1 sobre ε0 menos, né? O alfa menos. Obrigado. Porque eu vou estar fazendo subtraindo. Isso aqui vai ser isso aqui, desculpa, tá? Menos alfa. Então, o alfa vai ter que ser menos 1 sobre ε0. Obrigado. Isso aqui. Certo?
Então, com isso aqui, a gente, né, consegue deixa eu ver o que mais que eu poderia. Só se a gente puder também pensar o seguinte: se eu quiser reconstruir a velocidade da luz aqui, vamos pensar o seguinte: se a gente pensar no protótipo de massa rotacional de B, só um instantinho só, rotacional de B, que nós não temos, né, é 1 sobre C2 dt mais μ0 J. Vou colocar assim. Se eu quiser tirar a propagação da luz, se eu quiser tirar o ddt dessa equação aqui, né, e o ddx dessa equação aqui para formar a equação de onda, com ε0 apenas eu não vou conseguir formar a velocidade da luz. C2 é 1 sobre μ0 ε0. Né? Então, para a gente poder obter corretamente a velocidade da luz, vamos reacertar as constantes. Dá licença aqui um instantinho só. Vamos reacertar essas constantes aqui. A gente colocou aqui, deixa eu apagar aqui um instantinho só. A gente colocou aqui uma constante, tínhamos colocado isso aqui, αβj. Vamos retomar daqui, porque a gente já está vendo que se o B é zero, basicamente o que eu deveria ter seria uma relação 1 sobre C2 e aqui o μ0J, e aí esse C2 aqui ele já dá conta do μ0. Então vamos tentar colocar algo desse tipo, 1 sobre C2, e aqui eu coloco menos μ0J. Não está sendo, tá? Mas a gente pode acertar tudo colocando uma constante arbitrária aqui também, acertando a constante. Então, vamos retomar o teste, né? Aí derivando em relação ao tempo aqui, derivando em relação a x aqui. E aí esse 1 sobre C2 é μ0, ε0. Então, se aqui eu tenho μ0, ε0, aqui eu tenho μ0, né? Aqui vai esse 1 sobre ε0, como a gente tinha falado. Dá o 1 sobre ε0 que a gente precisava. E ao mesmo tempo, fazendo isso aqui, colocando no vácuo, não tem o ρ e não tem o J, se isso é zero, isso é zero, eu ganharia a equação de onda. Só que vamos observar, aí está a observação importante. Se eu estou no vácuo, né, então vamos usar essa formulação aqui como sendo as equações de Maxwell em uma dimensão espacial e uma dimensão vectorial. Tá? Se eu estou no vácuo, né, então nós vamos ter dx dr igual a zero e vamos ter dt do dr também igual a zero. Então aí, é nesse sentido que a gente não tem luz, né? Porque o campo elétrico seria constante. Então, essas duas equações estão sendo válidas simultaneamente, eu não tenho nenhum P que possa reequilibrar, então basicamente o meu campo elétrico se propaga no vácuo, ele é constante no tempo, é constante em T, em X. Então ele não tem sentido dinâmico, o tempo é dinâmico. Tá? Então as equações, né, no vácuo, né, então nós não temos dinâmica. Não temos campos que se propagam, mas no vácuo, sem propagação. Sem propagação no vácuo. Então, a gente perdeu o sentido, realmente o fóton morreu. Então, dimensão 1 mais 1 é a dimensão em que a radiação livre não tem sentido, ela perdeu o caráter dinâmico. Mas será que faz sentido? Eu sei, todo mundo que já, não sei se todo mundo, mas assim, alguns devem ter ouvido falar do modelo de Schwinger, que é eletrodinâmico em duas dimensões, a questão da anomalia equiral. Então, afinal de contas, faz sentido ou não falar numa eletrodinâmica, não mais em dimensões? Então, a eletrodinâmica ela só vai fazer sentido se realmente nós tivermos fonte, nós tivermos interação, esse campo estiver acoplado a algum tipo de fonte externa, que aí vai dar a essas equações aqui, né, um caráter dinâmico. A gente pode ter uma fonte que depende de quer dizer, algum problema, algum acoplamento com fontes externas dinâmicas. Aí dá sentido a essa teoria eletromagnética que nós vamos ver, que é o chamado modelo de Schwinger. O modelo de Schwinger, né, quando a gente constrói a eletrodinâmica em duas dimensões, o que a gente tem é elétrons e pósitrons. A gente tem uma visão, uma descrição unidimensional de elétrons e pósitrons aqui. Quer dizer, tem uma fonte, tem uma densidade de carga e tem uma densidade de corrente. E aí o campo eletromagnético está acoplado com essas fontes externas. Aí a teoria ganha sentido. Mas se eu colocar a teoria do vácuo é uma teoria parada. Né? A radiação ela se congela, ela não caminha, tudo é constante. Então é uma particularidade por causa de uma dimensão, por eu ter uma só dimensão temporal, certo? Espacial, uma dimensão só espacial. Então esse é um aspecto que
faz a gente ver. Agora, será que tem alguma física interessante em 1 mais 1 V? Então, quem já está acostumado aí com física da matéria condensada, sabe que hoje em dia é muito interessante estudar o eletromagnetismo em 1 mais 1D. Se eu tiver, por exemplo, uma estrutura unidimensional, né, quer dizer, apenas um sistema único, esses chamados sistemas de matéria condensada, de mais baixa dimensionalidade. Então nós podemos ter 2 dimensões espaciais, vamos colocar. Oi, Dói, oi? Isso, né? Tem grandes grupos aí trabalhando com essas coisas, né? Vou botar assim, D maiúsculo, você usar para dimensão espaço-temporal. 2D pequeno, 2 dimensões espaciais, 1 dimensão espacial. Né? Quer dizer, aqui eu dou um tempo e 2 dimensões espaciais, um tempo e 1 dimensão espacial. Então esses sistemas aqui são sistemas de baixa dimensionalidade. E aí a gente tem física em baixas dimensões. Tem muitas motivações hoje para estudar sistemas bidimensionais e unidimensionais. Por exemplo, sistemas interessantes, fenômenos interessantes nessas baixas dimensionalidades, por exemplo, além, claro, do efeito Hall quântico, né, quantum Hall effect, de carga, né, quer dizer, eu tenho o efeito Hall quântico de carga, nós temos o efeito Hall quântico de spin, quantum spin. E nós temos a questão da fracionalização, em português seria, né? A fracionalização é um efeito interessante também de sistemas de mais baixa dimensionalidade, onde, por exemplo, eu posso ter um lençol, tipo o efeito Hall quântico, nós temos elétrons planares, né? Temos elétrons de plano, sujeitos a um campo magnético muito intenso, porque o campo magnético mantém, né, o sistema na órbita planar, uma temperatura muito baixa para evitar a flutuação térmica. Então, quer dizer, os objetos flutuam um pouco termicamente, então a tendência do sistema é ficar cada vez mais planar. Quer dizer, o campo magnético armadilha a amostra do plano e a temperatura muito baixa não deixa de flutuação térmica. Eu posso falar de um bom sistema planar. Nesses sistemas planares ou unidimensionais espaciais, a gente tem um fenômeno interessante, que é o fenômeno da fracionalização. A carga elétrica, ela sofre um efeito de fracionalização. Quer dizer, o elétron, o que o elétron tem? O elétron tem carga, ele tem carga e spin. Com o efeito da fracionalização, o sistema começa a apresentar, o sistema como um todo, ele, frente a um campo magnético muito intenso, e se esse sistema flutua, a gente começa a observar nesse sistema o aparecimento de estruturas coletivas, né, de excitações coletivas que deixam de ter as características do elétron. A gente vai observar um objeto que tem carga zero, que tem spin, essa estrutura aqui a gente chama de espina, e começa a observar uma estrutura que tem carga elétrica e spin zero, que é um objeto escalar, que é o que a gente chama de Hawking. Então a gente começa a ter um sistema de baixa dimensionalidade, onde a interação eletromagnética ela começa a apresentar esse tipo de splitting, né, entre a carga e o spin. Eu tenho uma estrutura que fica sem spin, eu tenho uma outra estrutura que fica sem a carga. Então, como escrever um eletromagnetismo diante dessas circunstâncias? Então, existe um modelo muito interessante, construído por Friedrich Marquette, que é um sistema baseado exatamente como se fosse, cai como uma luva com a teoria SO2 próximo das interações fracas. Claro, não é interação fraca, mas assim, você com uma simetria SO2 próximo 1, como nós vamos discutir aqui quando falar de Young-Mills, depois que a gente fizer campo de Young-Mills, essa simetria SO2 1, essa simetria dá conta desse fenômeno de fracionalização, porque o spin ele está ligado a uma simetria SO2 e a carga elétrica ela está ligada a uma simetria 1. Então, se consegue construir um modelo análogo muito interessante, um modelo tipo de interação fraca, mas que na verdade está descrevendo um sistema eletromagnético que sofreu o fenômeno da fracionalização.
Então isso é um outro aspecto interessante de uma teoria eletromagnética que se revela devido à baixa dimensionalidade. Então o efeito da dimensionalidade, né, do espaço ser mais baixo ou mais alta, ela afeta bastante as características da interação eletromagnética. Certo, professor? Vamos lá. Daniel, você tem colocação. Esse modelo análogo tem quebra de simetria também? Nesse aqui não. Você não tem a quebra de simetria, tipo Higgs, não, tá certo. A simetria não interessa. Bom, já que a gente falou em dimensões mais baixas, né, a vida ficou razoavelmente simples. Vamos tentar falar agora de dimensões mais altas. Bom, além da tribo, né, da nossa tribo aí, da física de partículas, campo, altas energias, modelo padrão, física além do modelo padrão, unificação, Van Brava, nessa tribo aí. Oi, olha, além dessa tribo ficar interessada nessas questões que podem ser mais viagem, a gente se pergunta, será que a matéria, vamos botar pé no chão, matéria condensada é pé no chão. Então, será que a física da matéria condensada ela já aponta para alguma dimensão maior do que 4, 3, né, 3 espaciais? Será que na física de matéria condensada o limite, né, vai até 3 ou tem vida inteligente após 3 dimensões? Essa é a pergunta. Então, há um ano e meio atrás, o grupo de Israel mostrou que se consegue, né, usando a chamada matéria topológica, você consegue já ter acesso. Não precisa ir para o LHC e para o Atlas esperar medir a quinta dimensão, quarta dimensão espacial. Em física de matéria condensada já se consegue chegar à quarta dimensão espacial. Então, hoje, inclusive, tem uma teoria bastante interessante, que é um modelo que ainda, como a gente falou, os supercondutores topológicos, né, estão em construção ali, né? Supercondutores topológicos foram previstos, né, quer dizer, a construção deles, a idealização teórica deles é de 2010. A linha do tempo dele é curta, porque eles nasceram em 2010, então tem pouca história para contar. 2010, basicamente, é a formulação do modelo teórico. Em 2012, a formulação foi Higgs. Aí, em 2012, Kizz e Zhang foram buscar auxílio lá para a nossa tribo, foram falar com o professor William. Então, construímos um modelo teórico. Ainda não se construiu, nós esperamos que esse ano a gente consiga, né, tirar do forno a primeira amostra, a descrição de uma amostra do supercondutor topológico. Basicamente, supercondutor topológico, né, tudo que é topológico, a gente sabe que é feito de superfície. O supercondutor topológico é um material, uma amostra que no interior dela ela não é supercondutora, ela é um metal, ou ela pode ser até um isolante, mas na superfície ela se torna supercondutora. Então, o efeito da supercondutividade, ele está apenas nas bordas do material. É como o isolante topológico. No interior, pega o isolante topológico, é uma amostra. O interior do supercondutor do isolante topológico é um metal. A superfície dele é um isolante. E aqui, a mesma coisa. A supercondutividade está na superfície. Né? Toda uma teoria para isso, uma teoria que passa pela teoria de bandas, né? Já tem livros escritos, tem bons livros sobre isolantes topológicos, até quando o topológico não tem livro, tá? Tem review, tem artigo de review, tem um bom artigo do Kizz e Zhang, e tem esse artigo teórico aí, do IPE, né? Esse modelo teórico aqui, do Kizz e Zhang. E a construção teórica, esse modelo teórico do supercondutor topológico, eles nos colocam
a necessidade para construir uma teoria do supercondutor topológico, eu preciso construir uma teoria eletromagnética em 4 dimensões espaciais. Então, essa física aqui, ela está me trazendo para 1 mais 4 dentro. Então, nós temos uma motivação que vem na matéria condensada para tentar estudar o que é um eletromagnetismo em 5 dimensões. Tá bom? Esse trabalho aqui do Kim, o item design, trabalho interessante. Nunca o trabalho do item leva mais do que 15 dias para ser aceito. Esse trabalho aí, o archive dele, o item design, o archive dele foi dia 8 de junho de 2012. A versão publicada dele foi em fevereiro de 2013. Trabalho, ninguém entendia porque quase toda semana eu ia lá para ver se o trabalho já tinha sido publicado. Estava marcado. A publicação dele só saiu em fevereiro, levou uns 6 meses para ser aceito. Porque é um trabalho assim, bem elaborado, né? Mas é um trabalho meio controverso também. Ele está publicado no Physical Review B de Brasil. Eu não lembro exatamente o volume, mas é um PRD de 2013, fevereiro de 2013. Se alguém quiser ir no curso fazer um trabalho, se ele quiser isso para fazer o essayzinho no final do curso, pode ser, tem já material assim, de apoio bom. Não é um trabalho, se o cara pegar aquele trabalho de um curso eletromagnetismo, né, primeiro período do mestrado, não é uma coisa óbvia, mas já tem materialzinho de apoio interessante, inclusive alguns assuntos de livro, eu tenho uma literatura boa se alguém quiser estudar um pouquinho disso. Mas eu estou chamando a atenção disso para quê? Porque hoje a gente não é preciso falar disso, modelo de Andalsundo, Granas, 5 dimensões, para luz aquária, para a gente ir para 5 dimensões. A gente tem uma motivação em física de materiais, né, para poder pensar numa teoria eletromagnética em 5 dimensões. Uma dimensão temporal, 4 dimensões espaciais. Então vamos tentar ver, dentro dessa visão, o que é a interação eletromagnética para nós. A interação eletromagnética para nós é uma interação descrita por um par de potenciais. Então, eu vou sempre se escalar e escalar em qualquer dimensão, esse vetor é vetor em qualquer dimensão. Ela não está falando de 1 mais 4. Né? Então, esses objetos aqui, vou até fazer o seguinte: vou chamar o vetor. Não vai precisar usar índices, né? O vetor tem, nesse caso aqui, eu vou usar um índice I maiúsculo. Esse I maiúsculo, né, ele vai de 1 a 4. É um vetor com 4 componentes. E vamos reservar esses índices aqui, 1, 2, 3, para os índices das coordenadas espaciais conhecidas, x, y, z. Vamos dizer que tem uma quarta coordenada espacial, que eu estou deixando, é a coordenada 4. Então, estou deixando então, aquele I grande vai de 1 a 4, mas os 3 primeiros índices vão de 1 a 3, que são as coordenadas usuais do espaço tridimensional euclidiano. Então, claro, no nosso campo elétrico, ele vai ser menos o gradiente de φ. Então, eu vou ter um campo elétrico, né? É I, que vai ser menos gradiente, né? Derivado em relação à coordenada x e do φ, menos ddt. Tá? Vamos aí. Agora, nosso campo magnético, como nós já tínhamos falado no outro rotacional. O rotacional, se eu estou numa dimensão mais alta, eu tenho sempre que pensar numa dimensão mais baixa. O rotacional é sempre feito, né, pela contração do leito típica daquela dimensão, a derivada e o vetor. Então, se eu estou em 4 dimensões espaciais, né, então eu vou pensar, eu vou ter que pegar o leito típica e epsilon, i, j, kappa, l. Né? Derivada em relação à coordenada x kappa da componente a l. Então, o nosso campo magnético agora, ele deixa de ser um vetor.
ele passa a ser um objeto de dois índices, ele passa a ser um tensor anticimétrico. Vamos chamar esse B aqui, vamos chamar aqui o nosso B e J. Tá? Então a gente pode observar aqui o seguinte, a equação estrutural, a gente vai poder tirar aquilo aqui que a gente chamava de identidade de Bianchi, né? A relação chamada da identidade de Bianchi, que é o que dá para nós as identidades. As identidades de Bianchi dão para nós aquelas chamadas equações de Maxwell homogêneas. São as equações homogêneas, as equações que prescindem, né, da existência de uma fonte externa. O divergente de B ser igual a zero, porque B é o rotacional de A em 4 dimensões, 3 dimensões espaciais. E o rotacional de A, B, o rotacional de S é menos dB dt por causa da relação. É igual a menos gradiente de φ menos dA dt. Tirando o rotacional dessa equação, eu tiro que o rotacional de E menos dB dt, a gente compreende a equação de Faraday-Lorentz dessa forma. Aqui essa identidade de Bianchi, então eu teria que ver se tem uma identidade de Bianchi, isto é, uma identidade de Bianchi. E aqui a gente observa claramente o seguinte, esse objeto aqui é antissimétrico em J, ordem do epsilon. Se eu trocar I por J, esse cara troca de sinal. Então você tem uma matriz antissimétrica 4x4. O campo magnético, então, ele passa a ser uma estrutura tensorial, deixa de ser uma estrutura vetorial. Se eu aplicar uma derivada a essa equação aqui, não, eu tirar a divergência desse tensor, vou pegar essa contração DI do B e J, isso aqui é uma equação, na verdade, são 4 equações. J é livre, J pode ser 1, J pode ser 2, J pode ser 3 e J pode ser 4. Esse índice está saturado, então eu tenho dx do B1, 2, do B1, 1 não tem, porque B é antissimétrico, eu não posso ter um componente 1, ele vai começar com um componente 2, então eu vou ter dx, né, do B. Se eu fixar esse índice aqui como sendo 1, esse índice aqui nunca vai poder ser 1. Então eu vou ter, só para que eu obedece, fixar o J igual a 1. Vai pegar essa primeira componente livre, então essa equação vai ter dx, teria isso, dx do B1, mais dy do B21, mais dz do B31, mais o que é componente 4, componente PW, do 4 por 1. Então eu teria, essa seria a equação para J igual a 1. Só que o B1 é zero, porque esse tensor aqui é um objeto antissimétrico. Então, se eu colocar, então, o epsilon 1 é zero, o B1 também é zero. Então, esse termo não tem. Então, eu tenho 4 equações desse tipo aqui, certo? Mas, a gente observa, se eu tirar isso aqui está dando para nós epsilon I. J, K, L, DI, Recata, AL. Então, esse objeto aqui é antissimétrico em K. Eu posso pegar essa equação aqui, isso aqui é a mesma coisa que eu vou fazer isso. Eu posso trocar o K com J. Então, isso aqui é menos epsilon I, K, J, L. E aí, esse objeto aqui é antissimétrico em K. Esse objeto aqui é simétrico em K. Então, essa contração aqui é identicamente zero. Então, isso aqui seria a lei de Gauss do campo magnético, a equação de Gauss para o campo magnético. A divergência de B é igual a zero. Só que nesse caso, B não é um vetor, B é uma matriz, é um tensor de rank 2. É uma, a gente chama de uma dois-forma, um tensor antissimétrico de rank 2, é uma dois-forma. Então, isso aqui seria, essa equação é a equação de Gauss do magnetismo, divergência de B igual a zero. Então, em 4 dimensões espaciais, né, o Gauss magnético é isso aqui. É DI
BJ igual a zero para todos os J, certo? Agora vou ver o análogo do Faraday-Lens. Para o Faraday-Lens, o que a gente precisa fazer? Precisa tirar o rotacional do campo elétrico, né? Para eu tirar o rotacional, eu já sei o que eu tenho que fazer. Quem é o operador de rotacional em qualquer dimensão? O operador que faz o papel do rotacional em qualquer dimensão, né? O dele deve ser escrito dessa forma. Ele é o epsilon naquela dimensão com a derivada. Eu jogo esse operador. Epsilon é derivada, eu tiro o rotacional. Se eu fizer isso em 3 dimensões, eu vou trazer o epsilon i j dj. E isso aqui vai atuar no meu vetor. Claro, eu posso tirar o rotacional também, não só de um vetor. A gente geralmente, quando a gente faz o cálculo vetorial, né? Análise vetorial, no R3, a gente sempre tira o rotacional de um vetor, mas eu posso tirar o rotacional também de um tensor. Se eu tiver um tensor de rank 2, né, o que vai ser o rotacional dele? O rotacional dele vai ser epsilon VI do tensor JK. Então, o rotacional de um tensor acaba sendo no final do dia um escalar ou um pseudo-escalar. Então, ninguém proíbe a gente de tirar o rotacional. Eu posso tirar no máximo o rotacional de um tensor de rank 2. Já de um rank 3 eu não poderia, porque ele não teria índice. O que comanda tudo é o epsilon. Se eu estou em 3 dimensões, eu tenho 3 índices. O rotacional já traz uma derivada. É o epsilon uma derivada. Sobram 2 índices. Então, ele só pode pegar um tensor de rank 2, que vai dar um escalar, ou ele pode pegar um vetor, que vai dar um outro vetor. Ou eu posso também, poderia tirar um escalar, mas aí ele seria simplesmente um dual de gradiente. Então, para eu tirar o rotacional de L, eu vou ter que aplicar o operador, né, de rotacional em 4 dimensões espaciais. Então, o meu operador de rotacional em 4 dimensões espaciais vai ser epsilon, como eu já tenho aquele índice lá, eu tenho um epsilon J, K, L, eu vou atuar no DI, né? Então, vamos dizer, eu vou ter isso aqui, ó. Isso aqui. D, L, E, I. Então, quer dizer, esse índice aqui fica guardado para o vetor e esse índice aqui vem para a derivada. Esse aqui é o operador de rotacional atuando nesse campo aqui, né? Então, quando eu atuar com isso aqui, eu vou estar produzindo esse termo aqui, ele vai ter um DI aqui. Então eu vou ter DL e DI. Então isso aqui vai dar o rotacional do gradiente, que é zero. Esse primeiro termo aqui vai dar zero, porque eu tenho esse epsilon, que é antissimétrico em LI, e eu vou produzir aqui uma derivada L do DI do φ, né? Que é esse termo aqui. Então esse termo aqui vai ser zero por causa da simetria e da antissimetria. E vai sobrar aqui esse termo aqui que vai me dar o rotacional do lado, que vai produzir aqui, isso aqui vai produzir. O segundo termo vai produzir para nós aqui o menos DDT do AI. Então, ó, isso aqui, ó, LI. O L está aqui. O I está aqui, DL do AI é o campo magnético BJK. Então, essa relação aqui está me dizendo que esse objeto aqui, isso aqui é menos DDT do BJ. Então, essa equação aqui, né, seria o análogo do Faraday-Lens. O rotacional do E, rotacional em 4 dimensões espaciais, vou colocar assim, né, você faz o papel. O rotacional do E em 4 dimensões espaciais, vou colocar esse índice 4, esse outro índice 4, para marcar e botar. Claro que o rotacional é 2 índices livres, uma derivada atuando aqui na componente que era desse objeto aqui. E desse lado aqui, nós temos um campo magnético 4-dimensional. Então, desse lado aqui, né, menos DDT do B4. Campo magnético 4-dimensional. Não dá para colocar. Vamos colocar, às vezes, né? Pode usar essa notação de flecha linha, né? Para indicar que é um tensor, né? Então, as equações estruturais, a gente conseguiu escrever. Essas equações independem de fonte. Essas equações são identidades que seguem da construção dos campos a partir dos potenciais. Então, para nós,
nós, esses são os objetos. Né? Agora, o que a gente espera? Então a gente espera agora construir a divergência do E, mas o E é o vetor. De qualquer maneira, o campo elétrico, em qualquer dimensão, o campo elétrico ele passa por todas as dimensões sendo vetor. O campo magnético aqui tem características, ele mede a dimensionalidade, né? Porque pela característica do campo magnético você consegue perceber a dimensão que você está. Ele deixa de ser vetor, passa a ser pseudo-escalar, depois ele nem existe, depois ele passa a ser tensor. Então, o setor magnético aqui percebe melhor a dimensionalidade do espaço. O setor elétrico ele é meio, né, em cima do muro. Em qualquer dimensão ele é vetor, ele não sente a dimensão. Então eu vou poder tirar a divergência, né? A gente espera que essa equação aqui, né? DI do EI, né? Divergência do E, a gente possa, né, imaginar que isso aqui seja o nosso corpo sobre F11, certo? Bom, e aí a gente precisa agora da equação que vai pegar do vetor. Eu já deixo uma tarefa para vocês também, né? Isso é uma tarefinha aqui, que já é a tarefinha aqui seria vou colocar assim, a reavaliação, né? Teorema de Helmholtz. Quatro dimensões. Quatro dimensões espaciais. 4D pequeno, quatro dimensões espaciais. Né? Então, da mesma forma que a gente decompõe, né, lá em três dimensões espaciais, a gente decompõe o vetor numa parte que tem rotacional nulo, mas uma parte que tem divergência nula. A mesma coisa que quem tentou pensar na tarefa de duas dimensões espaciais, viu? Que a gente pode decompor o vetor também numa parte que tem rotacional nulo e uma parte que tem divergência nula, mas só que ele tinha a questão do igual. E aí agora seria reavaliar o teorema de Helmholtz com essas quatro dimensões. Pensando da seguinte maneira, poder fazer um teorema de Helmholtz não só para vetor, mas também para tensor. Então eu quero ver como é que eu posso escrever um vetor A, numa parte que tem divergência nula, por exemplo, rotacional nula. Agora, vamos pensar também num tensor. Um objeto de natureza que vai chamar de peixe. Um objeto desse tipo. Com característica de antissimetria. Então, a gente teria que fazer um teorema de Helmholtz para esse objeto e uma decomposição tipo Helmholtz para esse objeto. Essa tarefa. E agora, vamos pensar nós temos que agora pensar na equação de continuidade da corrente, da carga elétrica. Então, a carga elétrica já está aqui. Ali, aquelas equações nem falam das fontes, ignoram as fontes. E aí a gente agora tem que pensar numa equação que vai dar a continuidade da carga elétrica, onde eu tenha um vetor, um vetor corrente. A equação de continuidade, já que a carga é um escalar, eu vou imaginar que a minha equação de continuidade seja algo desse tipo aqui, onde esse J seja também a densidade de carga, né, em quatro dimensões. Vou apagar um instantinho. Então, o meu campo magnético, ele já é um rotacional. Então, eu tenho um rotacional. O rotacional já é um tensor de desculpa, o B, né, o campo magnético, já é um tensor de rank 2. Se nós tirarmos, o que significa o rotacional de um objeto de rank 2? Então, significa que eu vou fazer algo desse tipo. Vou pegar um epsilon I, J, L, devo pegar o DJ no B, L.
operador eu tenho esse índice, eu tenho esse F na minha disposição. Então eu tenho 4 índices à minha disposição. Se eu vou ter que pegar o rotacional de um objeto que já tem 2 índices, eu tenho que casar esses 3 índices com 3 índices aqui. Então sobe o índice vetorial. Então, eu imagino que o rotacional de D realmente ele tem um vetor. Quer dizer, já que o campo magnético agora é um tensor de rank 2, o rotacional dele passa a ser de um caráter vetorial. Então, aí se uma fonte para o rotacional de D, então, pode ser uma corrente vetorial. O rotacional de D, em 4 dimensões espaciais, pode vir, né, de um vetor, realmente. Eu tenho estrutura para isso. Meu campo elétrico também é um campo elétrico vetorial. Então parece que eu estou numa situação bem próxima daquilo que nos ensina a equação de Ampère-Max em 4 dimensões. Então, nós estamos pensando nesse protótipo aqui, rotacional de D igual a 1 sobre C2, né, dE dt, mais I0 vezes O. Então, para nós, em 3 dimensões, isso é um vetor. Beleza? Isso aqui é um vetor e isso aqui é um vetor. Quando nós fomos para 2 dimensões espaciais, isso aqui ficava um escalar. Isso aqui isso aqui ficava um escalar. E aí a gente viu que aí nós tinha que entrar aqui com uma rotacional intercalada. Via que isso aqui, o rotacional, virava o gradiente dual. Isso aqui era um escalar e trocava um vetor, um vetor, um vetor. Essa equação, ela sempre carrega, ela sempre reconhece a estrutura vetorial, a estrutura tensorial do espaço em que eu estou. Agora, eu vou ter esse rotacional de D, então, se eu tirar o rotacional desse objeto, me sobra um índice. Então, esse índice que me sobra tem as boas características de ser do lado direito, poder colocar aquilo que seria a corrente de deslocamento e a fonte, no caso do campo estático. Vou colocar isso aqui. Então, com a nossa proposta, né, construindo assim, nessa base, assim, tentando fazer analogia com um sistema já bem conhecido, a gente poderia pensar algo desse tipo assim, epsilon I J KL DJ e DKL Então, esse termo aqui tem um caráter vetorial, sobra o índice está saturado, então essa equação é uma equação que vale para I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4. Para cada I, eu corro todas as configurações desses índices JKL. Estou sempre usando a convenção da soma, né? Estamos omitindo o somatório sobre índices que são casados, que são saturados. Então, do lado direito, eu esperaria ter alguma coisa que vai me dar um vetor, que é o campo elétrico. Eu poderia ter aqui 1 sobre C2, dE dt, e o termo de corrente, mais I0 J. A gente sabe que a equação de continuidade, né, por exemplo, se eu derivo essa relação aqui em relação a T, deriva que eu vou produzir um dρ dt. Se eu derivar essa relação aqui em relação a D, se eu derivar isso aqui, qual é o índice livre que eu tenho? É o I. Então, se eu colocar aqui um DI, tirar um DI dessa equação, né, tirar a derivada em relação à iésima coordenada dessa equação, esse termo aqui fica zero, por causa da antissimetria IJ, e eu produzi aqui um DI dJ. Aqui eu produzo a divergência do E, que vai me dar o rho. E aqui eu produzo a divergência do J, né? E aí eu tenho com essa equação aqui, eu construo a equação de continuidade. Então parece que eu estou num caminho bom de ter as equações de Maxwell agora escritas de uma forma quadridimensional, né? Quadridimensional espaciais. Quer dizer, o único elemento mais novo aí é que o campo magnético passou a ser uma matriz antissimétrica, um tensor de rank 2, uma dos formas, que a gente chama, né, na literatura normalmente, como um tensor. Tensor de rank 2 índices, né? Antissimétrico, a gente batiza isso, né?
manda 2 fotos. Se alguém quiser aprender um pouquinho básico do básico sobre formas diferenciais para eletromagnetismo, para Young-Mills, para gravitação, no ano passado, nas atividades de verão, 2013, eu dei um curso para o garoto da iniciação científica. Fiz um curso nível de graduação sobre introdução às formas diferenciais e aplicação do eletromagnetismo. Então, a gente escreveu as equações de Maxwell, formas diferenciais, as equações de Young-Mills. Então, esse curso está no professor global. Se alguém quiser dar uma olhadinha, aprender formas diferenciais de uma maneira assim, realmente introdutória, né? Vocês podem pegar esse curso, está nas atividades formativas de verão de 2013. Tá? E vocês entrando na série de professor global, atividades formativas, foi 2013, e era um curso de introdução às formas diferenciais e aplicação ao eletromagnetismo. Agora, tem livros bons, livros clássicos sobre isso, o livro de Flanders, é um livro muito bom sobre isso, sobre criar, muitos livros bons sobre isso. E o livro também, a coleção Turing de Viena, a coleção Paulo Turing de Viena, o professor Turing ele refez toda a física básica, né? Mecânica newtoniana, mecânica relativística, eletromagnetismo, mecânica estatística, mecânica quântica, teoria clássica de campo. Todos os livros são escritos dentro da formulação de geometria diferencial. Esse livro é muito bom. Esse curso era obrigatório para a gente recriar no primeiro ano do doutorado. A gente tinha que refazer toda a física, basicamente a física fundamental, né? Até a teoria clássica de campos, usando a formulação de geometria diferencial. Esses 4 volumes são a coleção Walter Turing. Tem na biblioteca da gente aqui. Então, tem o volume de mecânica clássica e sistemas dinâmicos. Depois tem o volume de teoria clássica de campos, que envolve eletromagnetismo, gravitação. E tem o volume de mecânica estatística e mecânica quântica. Então, são 3 volumes, na verdade. Então, é um curso muito bom, porque a gente já revê a física que a gente já conhece usando uma formulação matemática nova. Então, a gente está em casa, porque a gente conhece aquela física, e a gente aprende uma linguagem matemática nova, que é a linguagem das formas diferenciais e da geometria diferencial. Essa coleção é muito boa. As aulas eram muito chatas, porque as aulas eram de 2 às 4, depois do almoço, assim, né, com aqueles professores que ficavam só repetindo o livro, ele era um rodízio para ver quem faltava e quem ia. Não podia ter plateia zero, né, porque os caras vinham de Viena para dar o curso. Então a gente tinha que garantir plateia de mínimo 3, então era um rodízio violento. Eles eram gente boa. O professor tinha muito legal. Ele tomava o exame da gente, ele fazia a prova oral com a gente, mas ele era uma mãe de pessoa, muito gente boa, dava lá com roupa, todo mundo e tal. Mas o livro foi bom porque o livro foi experimentado lá no nosso. O livro foi escrito e recentemente ele foi experimentado lá no nosso curso de doutorado. Agora eu acho que eles tiraram esse curso do doutorado da CISC, o doutorado diminuiu um ano, agora o nosso tempo era 4 anos, agora são 3. Mas era um curso muito bom, muito estruturante, porque a gente pôde aprender muita coisa assim, de geometria diferencial, que depois serviu para teoria de Young-Mills, que serviu para estudar a teoria de Kaluza-Klein. Então era um curso chato, porque a gente tinha que rever o que a gente mais ou menos achava que sabia, mas numa linguagem matemática mesmo. Acaba que a gente também descobriu lá, eu não conhecia nada sobre sistemas códigos, aí a gente pôde aprender sobre a codicidade, sistemas dinâmicos, critérios de Poincaré para verificar se tinha caos, né? Ou integrabilidade. O livro é muito enriquecedor nesse sentido, né? Porque você aprende muita coisa e já numa linguagem matemática mais elaborada. Então fica feita a recomendação. O volume 1, que é a análise em manifolds, que ele introduz toda essa ideia de fibrado, né, de espaços tangentes, tangente bando, aí introduz toda a álgebra de formas, o cálculo exterior, teorema de Poincaré, toda essa parte assim, manipular com as equações de formas diferenciais. Esse volume é muito bom, é o volume 1 e é logo o capítulo 2, que é análise em variedades. Tá? Então é bem legível, né? O livro tem alguns exemplos resolvidos para a gente acompanhar também o raciocínio. É um livro bom, muito bom. São esses 3 volumes. O mais chato que eu de mecânica estatística, mas é chato, mas é bom. É chato porque é muito cheio de detalhes, mas para quem vai fazer a área, é muito bom. Aprender toda a formulação do geometria diferencial com análise em fibrados, é interessante. Você cria um raciocínio abstrato bonzinho.
Então tá, feita a recomendação do livro do dia. Quem quiser aprender um pouquinho de formas diferenciais, tem esse livro introdutório, esse curso introdutório que eu dei. Eu acho que o Tião, o professor Sebastião, também, quando ele dá o curso de métodos matemáticos, eu acho que parece métodos matemáticos e física, não é? Eu acho que tem métodos teóricos. Ah, é métodos teóricos. Já fiz de alta 3D, então é o curso mais voltado para a teoria. Não é o curso que o Tião já deu o curso de métodos matemáticos, e aí dá um capítulo bom também sobre formas diferenciais. Ele deve ter as notas dele, se alguém quiser pedir as notas dele, deve ter alguma coisa escrita sobre formas diferenciais. Bom, o que eu vou pedir para vocês fazerem daqui? Tendo estruturado as equações, primeira coisa, primeiro exercício trivial é verificar a conservação da carga. Segundo exercício trivial, mostrar que os campos satisfazem as equações de onda. Então, iterar essas equações para tirar a equação de onda para E e a equação de onda para B. Então, vamos ver as tarefas aqui do eletromagnetismo 4B, né? Para os campos. Para os potenciais. Então, vocês vão tirar, fazer um exercício semelhante. Alguém quer que eu faça? Né? Eu acho que não precisa, mas não é difícil de fazer, não. Realmente, eu acho que pode ser até um insulto a vocês. Tirar as equações do tensor de energia, momento, força de Lorentz em 3D, usando as equações de Maxwell. Esse exercício, essa manipulação está no capítulo 6 do livro do Jackson. Quando você pega as equações de Maxwell, aí multiplica a equação D de Ampère, Faraday-Lenz, multiplica a equação de Faraday-Lenz por B, multiplica Ampère-Maxwell por E, inteira, aí tira de divergência, você ganha a expressão da densidade de energia, vetor de point, e igual a dissipação, o termo que faz a interação da corrente do campo elétrico. E depois você tira a derivada temporal do vetor de point, que é, no fundo, o vetor de point é o momento, então dp/dt dá a força. Então, quando a gente quer tirar a força, calcular realmente a expressão da força de Lorentz, que depende da dimensão, ela é que é, mas QVB em 3 dimensões. Mas em 4 dimensões não é isso, em 2 dimensões é. Então, você precisa tirar o DDT, tirar a derivada temporal do vetor de point, porque o vetor de point ele dá a descrição do momento. Então, se você deriva o momento, você ganha a força. Então, para você tirar a densidade de força, então o que é preciso fazer nesse exercício é chegar à força de Lorentz, chegar à expressão do tensor de energia e momento, ter a densidade de energia e a densidade de momento. Depois, usar uma segunda equação, que é a derivada temporal da densidade de momento, que é aquilo que vai tirar a força. Então, ela vai tirar a derivada temporal do vetor de point, que é um vetor, então a derivada temporal de um vetor é um vetor, mais um termo de divergência. Aí vai aparecer a divergência de um tensor de Rank 2 simétrico. A equação assume dessa forma. Derivada temporal do vetor de point, vamos chamar o vetor de point, a gente chama em geral de S. Aí que aparece um termo, chama SI, que é um potente I. Aí que aparece um termo DI, que a gente chama aqui de tensor de tensões, né, TIJ. E aqui aparece, a gente lê aqui desse lado, a força de Lorentz. Então, quando a gente pega o vetor de point TI em relação ao tempo, essa equação de continuidade, ela me faz ler do lado direito
a interação, a força de interação entre o campo e uma distribuição de Mas a unidade de volume. Oi? É a Tudo por força. unidade de volume, tá? Densidade volumétrica de força, sabe? Tá? Então, esse exercício, quem quiser ver no caso de Marx, pega na feitinho lá, o máximo que ele pega um pouquinho de cálculo, simplesmente saber o que é o divergente do produto vetorial, divergente de Hegel, não é rotacional de R escalar D, menos R escalar rotacional de D. Só isso que eu tenho que saber para fazer esse exercício. Em 3 dimensões e 4 dimensões é um pouco mais elaborado. Em 2 dimensões é mais simples, mas aí é mais complicado. É o jogo da luz do ar, pessoal. Né? Então eu não vou fazer, mas não estou me submetendo. Se vocês, o que eu faço com as pessoas em geral, nos cursos, é o seguinte: se vocês avolumarem um conjunto de dúvidas técnicas, quero resolver isso, não estou conseguindo, isso a gente marca uma aula de sábado. Então essas aulas de apêndice, né, para não consumir tempo aqui, a gente joga essas aulas para sábado, tipo assim, resolução de tarefas que ficaram completas, ou às vezes tem umas tarefas que eu deixo que são mais conceituais, que pedem mais discussão, mais compreensão, e aí às vezes a gente joga essas aulas para o sábado, mas sábado não é de manhã, eu boto sábado 11 horas, ou 2 da tarde, e aí a gente faz um horáriozinho, tira umas 2 ou 3 horas para discutir. Aí fica a ideia de vocês. Se vocês me solicitarem, eu vou resolver. Se vocês não me solicitarem, eu não vou forçar nada. Bom? Beleza, está na hora do intervalo. Bom, então, mais ou menos, vamos ver se eu posso deixar uma outra tarefa perversa para vocês. Finalmente, mais chatinho. Pessoal, Sim. se a gente pegar essa simetria 1 em 4 dimensões espaciais e dar uma simetria local, Isso. o que a gente ia ganhar? Então, se você pegar a simetria, todo exercício que você faz, você vai ganhar exatamente o que você vai ganhar exatamente o que Mesmo em 4 dimensões espaciais? com a possibilidade de você enriquecer. Mesmo esse exercício, ele é universal. Qualquer dimensão que você esteja, para quem já viu um pouquinho de acoplamento, não posso falar, preciso esconder a verdade. Né? Quem não sabe vai aprender, mas quem já sabe já fica entendendo. Porque no fundo, vamos pensar o seguinte: se você pensar o que é a simetria única para você, muitas vezes, né, a gente não vai fazer isso tudo no curso. Você apregou que a simetria 1 é uma simetria de fase. Aí você bota a fase no campo. Aí aquela fase é global. Aí você faz para local. Aí você bota a derivada covariante, bota o campo, faz uma construção geométrica. Mas isso aí é uma visão. O que é, na verdade, essa simetria fisicamente falando? Esquece fase. Fase não física. O que é a simetria? A simetria 1 é, você está descrevendo uma interação por um campo que é vetorial. Eu tenho uma interação que é mediada por um vetor. Se uma interação é mediada, quais são as características de uma interação mediada por um vetor? Se eu tiver uma interação mediada por um escalar, se eu dizer, tem uma interação que quem faz o transporte da interação, o quantum da interação, da radiação é um escalar. Essa interação por um padrão. Se o quantum da radiação for um vetor, como é o caso do eletromagnetismo, a interação por um padrão. Se o quantum dessa interação for um tensor, você imagina que você possa ter uma interação, que é o caso da gravitacional,